Já prepara aí 1 Samuel capítulo 1, a série Casa Forte. E nós temos entendido como família, como igreja, que vai fazer com que o ministério seja, eu diria, saudável e com longevidade. Temos essa base familiar, temos essa casa forte. E eu queria começar lendo, é um texto conhecido. Havia um certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana. E se você está anotando, você pode grifar essa palavra Eucana. O significado da palavra Eucana, que é o marido da Ana, que é o esposo da Ana, se chama Deus tem protegido. Então, Eucana está indo ao templo. Você vai ver aqui, olha, ele tinha duas. Há uma tradução que diz que ele tem duas mulheres, mas o que de fato era que ele tinha uma concubina e uma esposa. E a esposa era Ana, e a outra, Penina, tinha filhos, porém Ana não tinha. Vamos seguir ali, eu estou lendo aqui, mas vamos lá. Chamado Eucana, filho de Jorão, neto de Eliú, bisneto de Itoú, filho de Efraim. Se você está com dúvida para colocar nome de filho, tá aí, tem um monte de opção aí, bem estranho, né? Mas vamos lá. Versículo 2, ele tinha duas mulheres, uma chamava Penina e Ana, outra Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Versículo 3, todos os anos, esse é interessante, todos os anos esse homem subia da sua cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. E aí eu queria que você, se você está anotando, anote aí. Hoje eu vou estar passando mais um estudo do que propriamente dito uma mensagem, para a gente na próxima semana sim entrarmos no objetivo que é preparando para esse lugar. Lá estavam Ofni e Finéias. Nós vamos falar daqui a pouco desses dois camaradas. Eles são filhos de Eli. Eles eram sacerdotes. No dia que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, uma porção dupla, porque a amava. Mas o Senhor deixara estéril. Penina, a sua rival, provocava continuamente, a fim de irritá-la, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso aconteceu ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival provocava, e ela chorava e não comia. Então Eucana, marido dela, seu marido, perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste o seu coração? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? O marido está chateado, está tipo assim, será que eu não sirvo de nada? Então ele está realmente numa situação preocupado e vendo a tristeza da sua esposa. Ana, e perguntava, né? Ana, por que você está chorando? E aí ele foi essa frase, versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado. Você está anotando, anote isso também, ó. Sacerdote ali sentado. Você vai ver essa expressão muitas vezes, esse sacerdote sentado. E a gente vai depois falar um pouco sobre isso. Eu estou só pedindo para você anotar, porque a gente vai voltar nisso. E ele estava dessa vez assentado aonde? Junto à entrada do santuário do Senhor. Ana se levantou com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Então fez voto dizendo: o Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim e não esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei, anota essa palavra, dedicação, dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha, ou seja, vai ficar igual o Matt, né? E consagrado ao Senhor. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca, como a Ana orava silenciosamente. Os lábios dela se moviam, mas não se ouviu a sua voz. Então Eli pensou que estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. O Eli, sumo sacerdote, sentado, não conseguiu discernir
o que era do Espírito. Eu quero que você também anote isso. Por mais que ele tinha uma atuação sacerdotal, sumo sacerdote, ele não teve a percepção do Espírito que essa mulher não estava embriagada. Mas vamos falar disso daqui a pouco. Então, não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não tomes a tua serva por uma mulher perversa. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vai em paz, e que o Senhor de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: espero que tua serva encontre favor aos teus olhos. Então ela seguiu o caminho, comeu. Dessa vez ela comeu. Olha que lindo. E o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram, adoraram ao Senhor, voltaram para casa. Eucana teve relações sexuais com a sua esposa Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou dela. Assim, Ana engravidou. E no devido tempo deu à luz um filho, a quem deu o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Essa primeira etapa, isso é bom para que a gente entenda o ponto que nós queremos chegar com tudo isso. O significado de Eucana, anotou aí? Deus tem protegido. O significado de Ana, cheia de graça. Então, Deus que protege a cheia de graça, está indo ao templo. E isso está fazendo ano após ano. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui, queridos, que o texto faz questão de citar que é marido e mulher indo junto todos os anos. Então você percebe a importância da família estar junto, de uma construção familiar que você vai perceber depois. É o pedal, né? Estamos tentando descobrir que barulho é esse. Não tem problema, a gente depois tira, né? Sem problema. E o que me chama a atenção é a Bíblia registrar esse momento. Mas nós estamos vendo uma mulher angustiada. Só que nesse período, eu confesso a vocês que é com muito temor que eu estou ministrando essa palavra. Não é fácil o que eu vou falar hoje. Eu queria falar uma outra coisa, mas é necessário. Nós estamos vivendo em tempos onde precisamos voltar a ser casa forte. Porque o que nós vamos experimentar, o que está por vir, será bênção sim, mas será muita pressão. E quem não tiver firmado nisso, talvez a gente vai ter muitos problemas para lidar com a pressão. Nós estamos vendo uma mulher angustiada sim, uma mulher que está triste. Mas você percebe na construção disso, o Senhor comunicando algo através dessa palavra. Há um desejo, mas também há uma busca, há uma angústia. E o sumo sacerdote ali, quem é? Agora queremos falar um pouco sobre esse sumo sacerdote. No período, quando as leis foram liberadas para Israel, os mandamentos, nós sabemos o quanto essas tribos viveram suas clãs. E veio o período onde, após a morte de Josué, eles estavam cada um por si vivendo da maneira que achavam que devia viver. E aí veio o tempo dos juízes. Então Samuel é estabelecido como juiz também e sumo sacerdote. E ele passa a ser juiz durante 40 anos. E nesse período que ele está como juiz, como sumo sacerdote, seus filhos, agora aí nós vamos entrar na coisa um pouco mais pesada. Seus filhos, Ofni e Finéias, já eram sacerdotes junto com seu pai. A questão é que tem uma grande diferença entre Samuel, que vai se tornar sacerdote, e também esses filhos de Eli, porque
Ofni e Finéias, eles são sacerdotes por causa digamos, da herança ministerial, por causa de um legado sacerdotal, mas não há uma consagração como Samuel foi consagrado. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção, irmãos, nós que somos pais, nós que temos famílias, não é o fato de estarmos frequentando que nos dá, diria, uma calmaria em nosso coração, ou uma paz em nosso coração, de que seu filho será determinado para o Senhor para sempre. Não é só por causa de que você é crente que ele será crente. Não é porque você está aqui vindo que seu filho, quando envelhecer, quando tiver mais novo, mais jovem, vai seguir o mesmo caminho. Espero que sim, mas não parte desse princípio porque eu sou Davi Silva, Rebeca é porque é o Davi Silva. Não, tem uma construção muito mais profunda do que apenas ela herdar uma herança ministerial. Muito mais do que uma herança ministerial, nós temos uma herança celestial, que precisa ser alcançada de uma maneira, através de quê? De uma busca. Nós temos uma mulher que está clamando: eu não quero ficar sem filho. Mas também nós temos um pai que tem 2 filhos servindo na casa, mas não tem a mulher. Cadê a mulher de Eli? Não está sendo mencionada. Não está sendo mencionada nesse texto. Eu fiz a pesquisa e tentei descobrir. Não tem, Matt, não tem Rebeca, não tem Bubaque, não tem o nome dessa mulher. E nós não sabemos se ela morreu antes, não sabemos como é que foi essa construção familiar. Mas é de se perceber e é de se notar que se você tem 2 filhos, e nós vamos falar desses filhos daqui a pouco, mas Ofni e Finéias causaram o maior tumulto. E se você que estudou, já pesquisou, você sabe o que eles causaram de pecado, de prostituição. Então você vê claramente, aqui olhe para mim, uma família equilibrada e outra desequilibrada. E nós temos uma família equilibrada que ainda não tem filho, mas tem equilíbrio. Nós temos uma família, eu estou falando da Ana porque a outra, a Penina, é só apenas uma concubina serva, mas eu estou falando da Ana, que mesmo não tendo a herança de filho, sendo estéril, mas está indo ao templo, está indo junto com o marido, oferecer sacrifício, porque ela entendeu, só ele. Então você vê a importância, né, Jéssica, meu bem, do papel dessa mulher. Se você já vê nos filhos de Eli o papel que não tem mãe, não tem mulher citada, tem um pai e tem 2 filhos, que nós vamos falar sobre isso. E ela está ali angustiada. Eli, aqui irmãos, Eli é sumo sacerdote, tá? Não teve a capacidade, como já falei, de discernir o espiritual. E ele está na casa, ele está frequentando todos os cultos, ele sabe fazer toda a escala do ritual sacerdotal da tenda, mas não teve a percepção do espírito do que a Ana estava fazendo. Ele preferiu o lugar do julgamento. Então já se revela, já tem um cenário, já tem está aqui já revelado a situação dessa casa. Está claro? Até aqui tudo bem? E se cumpre a palavra. Agora, eu gosto muito que o médico fala: olha na boletinha dos meus olhos, olha aqui para mim, por favor. Nesse tempo que Eli está como juiz e como sumo sacerdote, seus filhos são sacerdotes, não é qualquer coisa não, mas são sacerdotes por quê? Para cumprir um ritual familiar, por causa da lógica familiar, mas não é consagrado. A importância de como família forte, casa forte, entendemos, não é frequentar o culto. É isso aí. Vocês estão aqui, meus queridos? Eu sei que não é uma mensagem que vai ter amém, mas eu quero te chamar para algo que o Espírito Santo me chacoalhou nessa tarde. E olha, que a gente como família busca isso.
Mas não é o fato de você estar congregando 20 anos que te deixa você ausente de cumprir seu papel como pai e mãe. Desculpa dizer, não é título de clube que você compra e diz, tem um, como é que chama, o dependente? Não é cartão de crédito que tem o, como é que chama? Adicional. Nesse caso, os filhos de Eli são adicionais. Alguém corresponda. Agora, o que o Senhor quer não é adicionar seus filhos. O que o Senhor quer é consagrar os seus filhos. Deus não chamou a gente para ser adicionais. É fazer parte desse sacerdócio em consagração e santidade. E temos uma mulher clamando, e o seu clamor é ouvido. Agora, essa é a parte. Chorei quando eu li isso. Quando o ano seguinte Eucana subiu com toda a sua família para oferecer o quê? Sacrifício. Porque cumpriu o seu voto. Ana não foi e disse ao marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei para apresentar ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Então, irmãos, eu chorei porque, conversando com a Jess, a gente estava ali conversando, ela recebe o milagre, ela é respondida, e na hora de levar o sacrifício de gratidão, o marido olha para ela: nós vamos. Ela falou: eu não vou. Por quê? Ela não vou porque eu não quero ir, porque eu não estou. Não, o marido está cumprindo um papel, um voto, mas ela vai e aciona algo muito maior. O que ela diz? Eu quero amamentar a minha oferta. Porque no caso do marido é bois, novilho, no caso dela é o próprio filho. Estou falando para algumas mães aqui. Você imaginou Deus cumprir a promessa da sua vida e você ter que entregar seu filho desmamado? Sabe quantos anos na cultura na época desmamado? Na cultura na época, com 3 anos. Gabriel tem 3 anos. Você imagina a Rebeca tendo que dizer para o Senhor: vai servir completamente ao Senhor no templo? Enquanto o pai estava pensando no sacrifício de bois, essa mulher estava pensando: eu preciso amamentar a minha oferta, eu preciso nutrir a minha oferta. Eu não sei se está fazendo sentido para você, mas eu vejo aqui uma mulher posicionada, uma mulher que diz: Ele me deu, mas eu também serei fiel. Eu devolvo aquilo que Ele me deu. Por isso que ela é cheia de graça. Cheia de graça. Passaram-se alguns anos. Essa criança, olha só, vamos acompanhar aqui. Eu acho lindo. Depois que o menino for desmamado, eu levarei e apresentarei ao Senhor, e Ele vai servir na casa do Senhor. A minha tradução diz: Ele vai morar. Agora eu não faço ideia, irmãos, do que deixar alguém, uma criança no templo, na mão de um sumo sacerdote que não soube criar seus filhos. Eu não sei de você, eu não sei. Como é que você vai entregar uma criança de 3 anos para alguém que todo mundo já sabe? Os filhos desse cara não representam. Não nos representam. É chocante. Mas sabe o que essa mulher está acessando?
Independente da situação, eu quero cumprir a minha aliança que eu fiz com o Senhor. Ela entendeu. A graça que eu carrego tem a ver com isso. Eu sou cheio de graça. E a fidelidade que eu tenho ao Senhor. A situação pode estar contrária, mas eu serei fiel. Eu não confio nesse homem, mas eu confio no Senhor. A minha confiança não está no sacerdote Eli, está no Senhor. Ele vai cuidar, Ele vai cuidar, Ele vai cuidar da minha oferta. Eu estou aqui tentando passar para vocês que o Espírito Santo comunicou comigo. Uma mulher posicionada transforma uma casa. Uma mulher posicionada em Deus. Você não vem andar falando para vai lá, e eu fico aqui. E olha, o marido podia ter dito: não, você tem que ir. Ela falou: eu vou ficar porque eu preciso amamentar a oferta. Eu não estou interessado no boi, nem estou interessado na cevada, eu não estou interessado no novilho. Eu tenho uma oferta maior, que é meu filho. Ele me deu e é dele, pertence a ele. Eu vou cuidar, e ela se posiciona. Mas eu também vejo um marido que não vai encontrar uma mulher posicionada. Porque o texto diz que ele olha para ela e diz: faça o que for bom aos seus olhos. Irmãos, vocês estão entendendo que família harmoniosa, que família trabalhada juntos, estão trabalhando juntos. Talvez a situação familiar de Eli é porque não houve essa construção. Houve uma construção sacerdotal em cima apenas de um homem, mas não houve uma construção familiar. Eu vou falar de novo, irmãos. Eu quero, em nome de Jesus, proclamar aos ares: nós precisamos gerar uma construção saudável, familiar. O que adianta termos ministérios conhecidos, poderosos no Instagram, se não estamos construindo esse ambiente saudável, familiar? Uma mulher posicionada. Deus me deu e eu devolvo para Ele. Mas um homem também que honra o posicionamento da mulher. Faça o que é bom aos seus olhos. É como se ele estivesse dizendo: estamos juntos, eu assumo. Ele foi, ela ficou, ela nutriu o sacrifício. Eu falo sacrifício porque é a oferta. Depois de desmamá-lo, olha só, versículo 24: depois de desmamá-lo, o menino ainda pequeno foi levado à casa do Senhor em Siló, com um novilho. Só que agora ela leva o menino, leva o novilho e leva o que mais? Um odre cheio de vinho. Então ela leva a oferta, que é seu filho, e ainda mais sacrifício e vinho. Ela não está levando com tristeza, apesar de sentir a falta. Ela sabe: o meu Senhor vai cuidar dele. E ela faz isso como oferta de gratidão. E assim, ó, o versículo fala: tão certo como vive o meu Senhor, eu sou a mulher que estive aqui. Ela está falando isso para Eli, ao teu lado, orando ao Senhor. Era esse menino que eu pedia. Ela não falou: era uma criança que eu pedia. Ela falou: era esse menino que eu pedia. Não, você não entendeu, irmão. Ela já pediu já com clareza. Ela não pediu: me dá uma criança. Eu quero um menino para servir na tua casa. Ela já tinha a convicção de quem viria e já sabia o que ia fazer com ele, porque ela declara: era esse menino que eu pedia ao Senhor, e o Senhor atendeu, que eu fiz. Por isso agora eu dedico toda a sua vida, pois ele foi pedido ao Senhor. Então ali adorou ao Senhor.
Ai, ai. No meio de tudo isso, fala pro teu irmão, no meio de tudo isso. Fala assim para ele, no meio de tudo isso, no meio dessa glória, no meio dessa bênção, dessa revelação, está acontecendo isso com Ana, mas também está acontecendo algo muito trágico. Capítulo, eu não vou ler o 2, porque o 2 é a oração dela de dedicação. Mas eu queria que você visse o capítulo 2, versículo 12. Ela adora, ela oferece, vai à casa do Senhor. E os filhos de quem? Irmãos, olha só os caras perversos, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia o sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão. Enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que via do garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam ali a Siló. Antes mesmo que queimaram a gordura, via o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. E eu não vou ler tudo isso, porque você vai precisar ler isso com muita calma. Mas o que é que está acontecendo aqui? Os filhos do Eli, que são sacerdotes, estão comendo do sacrifício que pertence ao Senhor. Aquilo que era oferecido ao Senhor, que era consagrado ao Senhor, eles estão comendo indevidamente e estão enganando. Agora, vamos trazer para os nossos dias? Podemos simplesmente estar ministrando, tocando na porta, diaconia, pregando, e de repente nós podemos estar cometendo os mesmos erros que esses filhos cometeram. Comer daquilo que não é nosso, e comer da gordura do sacrifício. Isso é algo, eu diria, é o mesmo peso quando a palavra diz que o Senhor não divide sua glória com ninguém. É você ter que se apropriar daquilo que pertence ao Senhor. Eu não tinha expectativa nenhuma que essa palavra gerasse em nós muito glória a Deus, porque não dá. Mas queremos chegar nessa casa forte, nós precisamos refletir que há um processo. Eli não teve uma casa forte, mas atuava na igreja, liderava um tabernáculo, estava à frente do tabernáculo, era um juiz que julgava causas, cumpria religiosamente, frequentava os cultos todos os domingos, frequentava todos os sábados, frequentava todas as vigílias, frequentava todas as reuniões de oração, mas ele não podia controlar seus filhos. Ele não podia, na verdade, ele não tinha autoridade para fazer algo que ele deveria fazer quando eles eram crianças. Ele esperou para atuar isso quando eles cresceram, e aí temos um problema. Desculpe, o cumprimento do Provérbios 22:6 ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ele envelhecer, ele não vai desviar dele. Então o princípio não é ensinar quando ele crescer. E o problema de Eli é ter acordado muito tarde, Ana, para querer tentar, diria, ensinar os filhos que já estão grandes, que já estão adultos e que já estão acostumados a fazer o que estava fazendo. Porque além de comer da gordura, eles deitavam com as mulheres que ficavam na porta da tenda do tabernáculo. E tudo isso acontecendo, e no meio de tudo isso, dá um glória aí, Samuel crescendo em favor e graça.
Não, agora você vai ter que dar um glória, irmão, porque no meio desse caos, é no meio dessa prostituição, é no meio desse desvio de caráter, é no meio desse culto, desculpa, dessa reunião carnal, mesmo em meio a tudo isso, em meio a esses filhos rebeldes, esses filhos profanos, e Eli passivo, não sendo pai verdadeiro, em meio a tudo isso, Deus deixa claro em várias vezes, e Samuel crescia no favor e na graça do Senhor. Porque a palavra é, irmãos, tudo que é oferta ao Senhor consagrada, pode vir o caos, pode vir o caos, pode vir o caos, mas vai prevalecer e haverá um crescimento dessa oferta consagrada ao Senhor. No meio desse caos, eu não vou nem falar para vocês o que eles fizeram. Vocês vão estudar a tarefa de casa, vocês vão depois na mesa aí ter esse tempo. Mas olha só aqui, ó. o versículo 17: o pecado desses jovens era muito grande aos olhos do Senhor, pois tratavam com desprezo a oferta. Pegue isso, irmão, e ensine seus filhos a não desprezar a oferta ao Senhor. Não é o simples fato de vir à igreja, não é o simples fato de ensinar o caminho, é ensinar no. Há uma grande diferença você apontar o caminho e você falar: anda comigo, vamos juntos. O grande problema de Eli é, de repente, ele pode ter passado as técnicas e os rituais, mas não chamou para caminhar junto. Diferentemente do que a Ana fez, Ana nutriu. São 3 anos de nutrição. E não é apenas o leite natural, ela está nutrindo também com o leite espiritual, ensinando o seu filho: você vai para a casa do Pai, tá? Você vai para a casa do nosso Senhor, você vai servir, você vai ter temor. Eu creio na Ana e Eucana, a Ana e o marido dela ensinando a Samuel a ter temor pelo Senhor. Mas Eli não teve esse privilégio. Os filhos foram tão... Versículo 17. Agora o 18, leia comigo em alta voz se você pode. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava diante do Senhor. Mas sabe... tudo isso acontecendo, né? Eu falei para vocês, tudo isso acontecendo. Tudo isso acontecendo. Pecado se alastrando, contudo, ainda menino. Diga, olhe para mim aqui, o que está escrito aí? Ainda menino, frequentava ao Senhor? Não, ministrava. Não, eu acho que eu vou ter que parar aqui. Nós estamos falando de uma criança sendo ensinada a ministrar. E com muito amor, papai e mamãe, esse papel é seu. Não é da professora bíblica da escola dominical, não é o papel da professora da escola, não é o papel da sua psicóloga. Ela pode até te ajudar, mas o papel de fazer esse menino ministrar é seu. Ana e Eucana fez isso muito bem. Muito bem. Apenas uma criança já ministrava ao Senhor. A palavra deixa claro. Se ela deixa claro, é porque isso é relevante. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava diante do Senhor. Vestido um colete de... ah, meu Deus. Vestido um colete sacerdotal. Desculpa, com muito amor, irmão, eu vou falar isso. Não tem a ver com presentes que não faz sentido. Esse menino está sendo vestido com linho. E se você pesquisar o que é o peso, o que isso significa, se vestir com linho para servir ao Senhor, é como se você olhasse para o filho: vou para a igreja, e o filho fala: vou botar a melhor roupa. Era uma escola sacerdotal quando criança.
Eu não sei como que você está reagindo, mas eu chorei muito. E estou segurando para não chorar. Agora veja bem aqui. Ai, ai. Prepara aí. Todos os anos. Todos os anos. Sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele quando subia Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Irmãos, essa mulher não deixou ele lá e abandonou. Samuel não se sentiu abandonado. Todos os anos os pais estavam lá. Eles acompanharam o processo. Vocês fazem ideia do que está acontecendo aqui? Uma construção de um menino que vai se tornar jovem, que vai se tornar sacerdote, num ambiente saudável familiar. Vocês fazem ideia do que as trevas não querem isso? Vocês fazem ideia do que as faculdades estão tentando desconstruir isso? Os valores dessa construção familiar, onde o patriarcado não vale mais, mas aqui está provado que o pai estava lá. Vocês fazem ideia do que é sério para os nossos dias? Pai, mãe que está aqui, o teu papel já é construir o teu filho como ministro. Não, você não entendeu, irmão. Não pense no seu filho para se tornar ministro. Ele já é ministro. Ele já é ministro. Ele já abençoe seus filhos, declare sobre ele. Ele é o ministro do Senhor. E você que terá filhos ainda. Já põe a mão na gravidez quando estiver grávida e já diz, vai ser um ministro. Agora veja aqui, versículo 20. Eli abençoava Eucana. E aí, dá um glória aí, igreja. Dá mais um glória aí. Porque o que acontece no versículo 20 é: Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Não, era um glória a Deus mais alto. Porque sabe o que aconteceu? Eles tiveram mais 5. Não foi porção dobrada. Deixa eu profetizar da sua vida, meu irmão. A tua oferta dedicada ao Senhor, pode ter certeza que você não vai receber em dobro, será muito maior. Eu sei que vai doer muitas vezes você oferecer algo que te custou, algo que você vai ter que nutrir. Pode ser seu filho, pode ser seu ministério, pode ser a sua carreira profissional. O que eu estou declarando que Casa Forte tem a ver com famílias que sabem tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo veio dEle, tudo pertence a Ele, e se eu devolvo a Ele, eu tenho a esperança que Ele será justo e é fiel. Ele não deu mais um filho para esse caso. Ele não deu mais um filho para substituir Samuel. Ele deu 5. E eu não sei se vocês lembram que aljava são 5 flechas. 5 significa graça. Ana cheia de graça. É tudo sim, tá ligado? Ai, gente, eu preciso correr. Eu já estou quase terminando aqui. Mais 5 minutos e eu encerro. Não, sim, eu preciso. Não faz isso não, irmãos. Eu prometi aqui aos pastores que eu terminaria no horário. Agora eu quero finalizar com isso, porque a gente vai continuar a semana que vem. Amém. O Senhor deu a você. Então voltaram para casa. Versículo 21. O Senhor foi bondoso. A mulher já está cheia de graça. Agora o Senhor foi bondoso com ela. Ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. 5. Enquanto isso, fala de novo. Enquanto isso, Samuel
que está escrito aí? Crescia na presença de quem? Do Senhor. Você está notando que cada vez a Bíblia está citando, enquanto isso, sabe o que ele quer comunicar, irmão? Enquanto isso, a tua oferta vai crescer na graça do Senhor. Enquanto isso, a oferta que você der a Ele, Ele vai fazer com que isso seja crescido diante dEle. Talvez os homens não percebam, mas Ele está olhando a sua oferta. Ele está olhando a tua oferta. Ele está dizendo: olha, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Enquanto isso, Samuel crescia. Quem é Samuel? A oferta. Uau. Então voltaram para casa. Eu fecho aqui. Eu quero concluir essa parte, porque nós finalizamos a semana que vem. Mas qual a nossa conclusão nessa noite? Enquanto Eli não teve um legado nenhum, e eu vou ministrar de semana que vem, se você quiser saber, tem que estar aqui segunda. Fica aí a dica. E se eu fosse você, não perdia. Aleluia, eu venho. Mas eu quero te falar uma coisa. Presta atenção nisso, que isso é muito importante. É muito importante. Enquanto isso, Samuel crescia diante do Senhor. Samuel não casou. Morreu com 54 anos. Não teve filhos. Mas ele ungiu Davi como rei. Quem é Davi? Filho de Jessé. Do tronco de Jessé nascerá um renovo. E Jesus é da linhagem de Davi. E qual o legado que Samuel deixa? Somos nós. Foi dessa linhagem que ele ungiu aquele que gerou a família que chegou até Jesus e chegou até nós. Eu te pergunto, Samuel deixou legado ou não? Mesmo sem ter casado e sem ter filhos naturais. O que eu quero falar isso? Talvez alguns aqui não venham casar, não sei. Se você está orando por isso, continue orando. O importante não é ser casado ou ser solteiro. O importante é que mesmo casado ou solteiro, faça a vontade do Senhor. Cumpra seu propósito. Dê honra a Ele. Honre. Não desonre aquilo que pertence a Ele. Não prostitua ou não venha prostituir aquilo que é sagrado ao Senhor. Porque eu te garanto que enquanto isso, Samuel cresce a graça no Senhor. Eu vejo aqui uma família que está como casa forte. Mesmo que uma mãe teve que dizer: está aí meu filho, de 3 anos. Mas ela tinha uma convicção: está no melhor lugar. Mesmo que Eli tenha filhos que não são referência, mas eu não consagrei a Eli, eu consagrei. Por favor, não me leve a mal. Os teus filhos não pertencem a uma denominação. Teus filhos não pertencem a uma instituição. A consagração dos teus filhos não tem a ver com uma visão de uma igreja. A consagração dos teus filhos, do teu propósito, é ao Senhor. Sim, se você dedica a Ele, você vai ver essa oferta crescendo no Senhor. Diferentemente do que ele viu.
meu conselho que eu daria, pais e mães, tudo que você precisa fazer, faça enquanto seus filhos são pequenos. Ana não deu ao Senhor quando ele era adulto, ele deu quando era menino, porque ela entendeu o princípio. Ensina a criança no caminho que deve andar. Amém? Espero que tenha abençoado a sua vida. Eu deixo para o pastor da igreja me ajudar a encerrar isso aqui, que eu não sei. Eu só preparei a mensagem e ainda vou continuar depois. Me perdoe se eu fui tão didático assim. Eu não sou assim, mas eu preferi nessa noite, porque semana que vem já é uma coisa, já é um chicote mais pesado. Mas hoje é pra gente refletir, pensar. Eu só queria pedir com muito amor e temor. Um dia, quem sabe Deus vai te dar uma família, amém? Quem sabe Deus vai te dar um marido. Quem sabe Deus vai te dar filhos. Eu estou falando para quem é casado, solteiro, quem está em processo de chegar a isso. Eu só quero uma coisa dizer, irmãos. Essa casa forte começa nessa construção de entender. A mulher tem um papel incrível. Ela teve um papel de posicionamento e ela cumpriu sua parte. Eucana, como marido, também respeitou. Por isso essa criança cresceu na graça. E há uma tradução que diz: cresceu na graça e no favor do Senhor. Em meio ao caos, em meio à prostituição na época, em meio a toda essa bagunça, tem uma oferta que está crescendo na graça e no favor do Senhor. Amém. Sabe, irmãos, eu acredito que Ana poderia ter usado Eli de desculpa para não entregar a oferta que deveria ter entregue. Uau. E é assim que a gente muitas vezes faz. A gente se agarra numa desculpa para a gente não entregar o que Deus está nos pedindo. E a desculpa pode ser o trabalho, pode ser a faculdade, pode ser a amizade, pode ser a mesquinharia mesmo, quando a gente fala de dinheiro. Pode ser o orgulho de não entregar aquilo que a gente deveria estar entregando. Ana não usou uma muleta de desculpa para não entregar Samuel, porque ela poderia ter dito: agora que o Senhor me deu, mas Eli é um péssimo sacerdote, eu não vou entregar. Eu não vou cumprir com aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu não vou, sabe por quê? Porque me feriram. Eli feriu ela, essa mulher está bêbada. Quantos de nós deixamos de ser fiel ao nosso ministério porque alguém nos feriu? Porque a gente ainda está olhando para Eli ao invés de olhar para o Senhor. A gente ainda está olhando para a pessoa que nos feriu, que nos chamou de bêbada, ou que nos chamou de fracassado, ou nos chamou de medroso, ou que puniu a gente quando deveria ter nos acolhido, ou que nos usou. E a gente ainda olha para essas pessoas e usa elas como desculpa para a gente não entregar o que a gente deveria estar entregando. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando do seu tempo, eu estou falando do seu ministério, eu estou falando da sua vida. Não, porque meu pastor me usou. Seu ministério não é para o seu pastor, seu ministério é para o Senhor e para que Ele levante isso na nação. Ah não, mas porque uma vez eu dei uma oferta e usaram ela de uma forma indevida. A sua oferta você não está dando para homens não, você não está dando para uma placa de igreja, você está dando para aquele que te pediu para que você desse. Então se quem usou mal a sua oferta, e talvez a oferta foi seu filho, talvez a oferta foi seu tempo, talvez a oferta foi as suas condições, talvez a oferta foi o seu dinheiro. Se Eli usou mal a sua oferta, não se preocupe, a sua oferta não foi dada para Eli. Porque enquanto Eli está se prostituindo, a oferta continua crescendo. Porque enquanto Eli está roubando, porque enquanto os filhos de Eli estão roubando literalmente,
a oferta continua crescendo. Uau. Eu acho que nós como igreja precisamos parar de achar desculpa para não fazer aquilo que Deus está nos chamando para fazer. Para Ana e para Eucana, Eli era uma baita de uma desculpa para falar: como que eu vou entregar meu filho para ser irmão mais novo desses dois? Como é que eu vou entregar a minha maior preciosidade, que a vida inteira eu guardei, para ser criada por pessoas que não vivem o que pregam? Porque não deixaram de ser sacerdotes, continuavam pregando no domingo, mas dormindo com a mulher do outro na terça. Continuavam pregando no domingo, mas assistindo que não deveria na quinta. Continuava pregando no domingo, mas se relacionando com quem não deveria na quarta. Mas eles entenderam: se o Senhor me deu algo, é para Ele. Se o Senhor me deu um filho, é para Ele. Se o Senhor me deu um ministério, é para Ele. Se o Senhor me deu uma empresa, é para Ele. Se o Senhor me deu uma faculdade, que eu estou lá com tantas pessoas que nunca ouviram de Jesus, talvez eu seja o sacrifício que tem que passar vergonha lá para levar outros para Jesus. Eu não sei, sabe, meus irmãos, mas eu sinto no nosso coração, no meu coração eu sinto que nessa noite o Senhor está nos levando para um lugar de que chegou o tempo, acabou o tempo de a gente achar desculpa para deixar de fazer o que a gente deveria estar fazendo. Eu vou repetir: Igreja Ignis, acabou o tempo de a gente ficar procurando desculpa, procurando Eli para não entregar Samuel. Acabou o tempo. Porque quando você entrega Samuel, você não entrega para Eli, você entrega para o Senhor. Quando você entrega o seu tempo, você não entrega para uma placa, você entrega para o Senhor. Quando você entrega os seus recursos, você não entrega para um lugar, você entrega para o Senhor. Quando você entrega o seu ministério, você não entrega para a pessoa, você entrega para o Senhor. Porque o verdadeiro galardoador não é Eli. Foi Eli que deu 5 filhos para Ana. Foi o Senhor. Foi o Senhor que deu 3 meninos e 2 meninas, 5 filhos. Sabe, irmãos, chegou o tempo de nós como igreja nos levantarmos e dizermos: quer saber? Não importa se tem Eli aí fora, eu vou entregar o meu melhor para o Senhor. Não importa se eu não concorde, eu vou me levantar e vou entregar a minha oferta ao Senhor, seja ela qual for. Seja ela qual for. E eu sinto que nós como igreja, chegou o tempo, não olhe mais para Eli. Mas Eli, na igreja que eu estava, me machucou. Você não fez para ele, você fez para o Senhor. Quem te recompensa não é o seu pastor da terra, é o seu pastor do céu. Se o seu pastor da terra te dá um parabéns, glória a Deus, mas se ele não te der, o teu pastor do céu está assim: esse fez o que eu chamei para fazer, essa fez o que eu chamei para fazer, esse entregou o que eu dei para ele, essa entregou o que eu dei para ela. Porque na verdade, tudo que o Senhor nos der, se não servir para outros, não vale de nada. Se o Senhor te deu o teu ministério, é para você servir outros. Se o Senhor te deu filhos, é para que eles sirvam outros. Se o Senhor te deu uma família, é que ela sirva de exemplo para outras. Se o Senhor te deu dinheiro, é para que ele sirva a outros. Se o Senhor te deu uma empresa, é para que essa empresa sirva a outros. Mas Eli, chega de olhar para Eli e começa a olhar para o Senhor. Eu sinto que todos nós, nessa noite, somos convidados ao Senhor a nos colocar nesse lugar. Nesse lugar de dizer: não importa se me abusaram, se me usaram, não importa, eu vou entregar aquilo que o Senhor está me pedindo. Seja o que for, irmão, seja o que for, irmã,